Ele a chamou publicamente só para diminuir. E era isso que o convite transmitia: bordas douradas, letras elegantes, um selo que mais parecia sentença. A manchete, antes mesmo do evento, já corria pelos salões de redes sociais. O casamento do ano no Copacabana Palace. O que pouca gente sabia era que, por trás das fotos e do champanhe, havia um plano meticulosamente pensado para reduzir uma mulher ao rótulo que ele acreditava que a definia: pobre, entregue ao fracasso, esquecida. O salão esperava todo brilho e plateia. Lustres grandiosos pingavam luz sobre mesas forradas de cristal e nomes escritos à mão. Os convidados deslizavam em vestidos longos e gravatas engomadas, como se cada dobra fosse um selo de aprovação social. Havia risos medidos, conversas de tapete vermelho e o perfume inconfundível da vitória, para alguns. No centro desse palco, Mário Moreira caminhava com o pequeno sorriso de quem acreditava estar escrevendo uma lição pública. Ele não organizara aquele casamento apenas para celebrar, organizara para punir. Mário existia como uma imagem, impecável, dono de um sorriso que decorava aparições em revista, rodeado por acionistas e condecorado em fotografias. Ao seu lado, Bárbara Silva era o complemento perfeito da estética, impecável na maquiagem, afiada na língua, com um senso de triunfo que lhe caía como joias sobre os ombros. Eles haviam costurado cada detalhe daquela noite. A música, os convidados, até o momento em que Emília Castanha, a ex, poderia surgir como objeto de compassiva maldade. Ou seria melhor dizer, como peça central de uma humilhação planejada. Num canto reservado, entre garrafas de champanhe e discursos ensaiados, Mário falara em voz baixa a quem precisasse ouvir. Ela vai aparecer. Quero que todos vejam como terminou. Bárbara sorriu. E no sorriso havia a previsibilidade do ódio disfarçado de superioridade. Eles imaginavam a cena perfeita. Emília chegando pobre, talvez atrasada, olhares de piedade disfarçada, cochichos que serpenteavam até virar notícia. A festa seria dele e a humilhação o momento mais comentado. A câmera que a vida às vezes acende em nossas lembranças recuou. O salão de cristal apagou-se por um instante, e o mundo revelou outra luz, mais humilde e mais real. A luz fraca de uma cozinha de apartamento, o leve som da televisão desligada no outro cômodo, um berço improvisado ao lado de uma cama curta. Emília vivia em uma casa pequena, mas limpa. Ali, cada objeto tinha uma história de resistência. Havia uma rede de xerox de contratos e recados, um fogão com marcas de 1000 refeições, roupas dobradas com precisão e, acima de tudo, o balanço constante de 3 corações pequenos pulsando com confiança. Emília não nascera para a comodidade. Viera de um bairro com ruas de barro e sonhos maiores do que o espaço onde os pés podiam pisar. Fora menina que aprendia a cuidar do irmão antes de aprender a cuidar de si. Crescera vendo a mãe juntar resto de pão para transformar em alimento, aprendendo que dignidade e escassez podiam caminhar lado a lado sem se anular. Foi ali, nesse terreno de pobreza e coragem, que Emília desenvolvera a convicção de que era possível construir algo ainda quando tudo apontava para a falta. Conhecera Mário como muitos conhecem o primeiro grande amor, com entregas e esperanças. Ele prometera mundos e oferecera futuros com endereço e nome em placas de metal. Casaram, e a vida trouxe o inesperado, trigêmeos. A alegria que veio junto com o medo transformara a casa em um turbilhão de fraldas e noites em claro, mas também numa fonte inacreditável de ternura. Emília dera tudo, em silêncio e com mãos calejadas de trabalho, acreditando que amor seria suficiente para sustentar aquela família. Não fora. Quando Mário partira, a ausência deixou marca como ferida aberta. Não foi apenas uma saída,
Foi um tranco que levou economias, promessas e o senso de segurança. Ele fechara as portas e deixara bilhetes que pareciam instruções para desaparecer. Emília ficou com a maternidade como única profissão, e os trêmeos, pequenos como sementes, firmes. Trabalhava em 2 turnos, cozinhava para eventos durante os sábados, vendia bolos e pães nas manhãs, e à noite embalava sonhos para os filhos, enquanto o mundo lá fora parecia querer esquecer que existiam. A dignidade de Emília não vinha de bens materiais, vinha do modo como ela nomeava as pequenas alegrias. Risos coordenados numa tarde de domingo, o primeiro dente que caiu, as mãos que aprendiam a amarrar cadarços. Era uma coragem silenciosa, que se manifestava em olhos firmes e em um abraço que reparava tempestades. Ela aprendeu a gerir pouco como se fosse abundância, a contar moedas como quem somava possibilidades. Quando o convite dourado chegou, com o selo do que fora um passado, aquela certeza que a amparava tremeu. Era um convite que vinha embrulhado na oportunidade de confrontar o que restara, ou de evitar o teatro. Mário queria a cena. A sociedade queria espetáculo. E Emília, no entanto, sentiu o peso de uma decisão que não seria apenas sua. Podia escolher desaparecer, preservar o sossego dos filhos e a dignidade cotidiana, ou podia entrar naquele salão e transformar a humilhação em uma prova de que o que fora classificado como pobreza não era sinônimo de indignidade. Havia, claro, os conselhos. Amigas a instruíam com carinho prático. Não vá, eles esperam que você se exponha. Outras ponderavam que às vezes o mundo precisava ver que quem se julgara superior estava errado. Em casa, os trigêmeos curiosos perguntavam com inocência: "Mãe, por que eles vão rir de você?" E Emília se pegava articulando respostas que não fossem raiva. Emília explicava com a simplicidade que sempre tivera: "Porque algumas pessoas acreditam que humilhar cura covardia. Mas eu não vou responder com o que eles esperam. Vou responder com quem eu sou." Não era orgulho vazio, era estratégia de preservação. Cada passo precisava ser medido. Se fosse, faria com reverência pelos filhos. Se não fosse, asseguraria que suas decisões fossem guiadas por respeito e não por medo. Ela imaginou, por instantes, enviar uma carta com uma resposta seca: "Desejo-lhes felicidades." Imaginou sorrir desde longe, virando as costas como quem deixa o passado onde ele sempre esteve. Uma memória, não uma sentença. Foi nesse momento de dúvida que Hugo Xavier apareceu. Não como herói de novela de capa ao vento, apareceu como uma presença discreta que se transformou em âncora. Hugo não dera a primeira palavra a ela em um terno de propaganda. Encontrara Emília por acaso, em uma fila de banco, quando uma nota de dinheiro caiu e as mãos dela caçaram as moedas como se fossem tesouros. Ele vira naquelas mãos a exata medida de esforço que reconhecera em si mesmo. Décadas de quem aprendeu a reconstruir-se após perdas. Hugo havia perdido coisas que o mundo julgara preciosas: uma família, um tempo, a fé fácil nas promessas. Tornara-se mais cuidadoso e mais atento ao que o foro íntimo exigia. Trabalhara com empresas, criara fundações e, ainda assim, carregara uma bagagem emocional que o fazia olhar para as pessoas com um tipo de respeito que as imagens não compravam. Quando ele ouviu a história de Emília, ouviu também o eco de decisões que ele mesmo fizera: investir em causas que não buscavam retorno imediato, apostar em gente que outros desprezavam. Ele ofereceu ajuda sem espetáculo. "Se quiser, posso te apoiar essa noite." Ele disse numa conversa curta, sem aplausos. Não prometeu que consertaria tudo. Não ofereceu soluções mágicas. Ofereceu apenas uma alternativa: que ela não fosse colocada de joelhos ali, em praça pública. Que entrasse com dignidade, acompanhada por quem a respeitasse, e disse algo que mudou a perspectiva dela: "Não é sobre exibir riqueza,
É sobre controlar a imagem que querem impor sobre você. Permita-se responder com a sua verdade. Hugo falava de confiança e de logística. Tinha contatos, sim, e possibilidades. Não para expor um homem em praça pública por vingança, mas para garantir que a verdade, quando pertinente, pudesse vir de forma digna e verossímil. Não se tratava de transformar a humilhação em revanche. Tratava-se de reparar o palco da história, segurando as rédeas da narrativa, devolvendo à protagonista o direito de entrar na sala como sujeito, não como objeto. Emília ouviu. E pelas primeiras vezes sentiu a tentação de dizer sim não apenas para si, mas pelos filhos, que mereciam uma mãe que se mantinha inteira. Hugo não exigiu nada, além de que ela escolhesse por si. Não obstante, ofereceu uma coisa inusitada. Um jato particular para que chegassem de forma discreta, ou pelo contrário, irônica, para desmontar a expectativa de que chegar pobre seria a única forma aceitável de resistência. A ideia não era esbanjar, mas sim controlar o momento em que o olhar público se encontraria com a sua presença. Houve quem estranhasse a proposta. Um milionário para salvá-la? Cochicharam algumas vozes com desdém velado. Mas a relação entre Emília e Hugo não se estabelecera em termos de capitais. Eram dois seres quebrados que aprenderam a ofertar apoio. Hugo conhecia os limites do que alguém em posição de privilégio podia fazer. Emília conhecia os limites do que reconhecimento poderia transformar. O ponto de encontro foi o respeito. Ele dissera que, se ela aceitasse, o jato não seria ato de ostentação, mas um escudo contra a narrativa que Mário tentava desenhar. Emília teve medo. Não teve medo do jato nem do terno, mas teve medo do que a volta pública significava. A possibilidade de reabrir feridas diante dos filhos, o risco de transformar um dia que poderia ser de silêncio em espetáculo. A vida que construíra era feita de escolhas pequenas e sólidas. O brilho poderia tanto curar como ferir. Ainda assim, houve outro pensamento que pesou. Se alguém tinha tanto medo de sua presença, talvez fosse a hora de ela reaparecer com calma para afirmar que a história era mais longa do que a única página escrita por quem partiu. A decisão, quando veio, foi tomada com as mãos nos rostos dos trêmeos, um de cada lado, o terceiro deitado no colo. Emília os olhou, Sofia, Caio e Bento, e sorriu com a resignação de quem sabe que o amor é ato de coragem. Vamos, disse ela, sem demonstrações grandiosas. Não disse para humilhar, não disse para vencer. Disse para que os filhos aprendessem que a dignidade se mantinha mesmo quando o mundo propunha menos. Hugo segurou o braço dela como quem sustenta um barco na maré, e juntos fizeram a logística necessária. O jato não foi um símbolo vazio. Era apenas um meio, transporte seguro, privado, que permitia que a entrada fosse pensada e que os olhares fossem mediadas. Hugo cuidou do traslado, conversou com advogados apenas para garantir que se preservasse a ordem legal. Não se tratava de comprar silêncio, mas de entrar no salão sem ser vítima de um espetáculo premeditado. Não revelou detalhes a Emília sobre tudo aquilo que sabia sobre Mário. Prometeu somente que faria o que fosse preciso para proteger a integridade dela. Era um pacto de cuidado, não uma aliança de conquistas. Na manhã da chegada, o céu estava limpo como papel. O heliponto privado brilhava, pontuado por homens de óculos escuros e pastas discretas. Emília desceu as escadas do prédio com um casaco azul safira que Hugo escolhera com delicadeza. Nada ostentoso, apenas uma cor que lhe devolvia um tipo de realeza contida. As crianças embutidas em pequenos casacos combinando agarravam as mãos da mãe. Havia nos passos dela uma mistura de descompasso e determinação. Cada pegada marcada no piso metálico do heliponto era também uma anotação de história emancipada. O jato abriu a porta com um sopro e o cheiro de couro e café tomou a cena.
Lá dentro, brinquedos e chazinhos prontos, um cobertor para cada uma das pequenas cabeças que se acomodaram rapidamente. O ruído do motor era um rumor que a embalava como uma canção moderna. Emília olhou pela janela e por um segundo flutuou a sensação de quem via a cidade se desdobrar em possibilidades. Não era euforia, era a compreensão calma de que, às vezes, o que se chama de entrada triunfal é apenas uma estratégia de autopreservação. A descida do jato no pequeno aeródromo próximo à Zona Sul foi discreta, mas, inevitavelmente, notada. Alguns olhos profissionais já vasculhavam a chegada com interesse mais jornalístico do que humano. Pilotos, seguranças e um carro preto oficial aguardavam. Hugo, atento ao detalhe, pediu que o percurso até o Copacabana Palace fosse breve e sem escalas de exposição. Ainda assim, sabiam que parte do mundo queria um espetáculo. A decisão era minimizar a exposição para proteger a integridade dos filhos. O traslado caminhou rápido. O carro corria sobre o asfalto e a cidade parecia alinhar seus ritmos ao sopro do destino. Emília, no banco de trás, observava os rostos dos trêmeos dormindo. Cada respiração pequena era um instrumento que lhe restituía sentido. Tudo o que ela fazia, pensou, era para que eles crescessem, sabendo que dignidade vem de dentro e que não se vende por aprovação alheia. Hugo, ao lado, sempre discreto, mantinha-se pronto para intervir, mas sem tomar o centro das decisões. A relação entre eles era uma coreografia de respeito, passos medidos, nada invasivo. Quando o carro parou em frente ao Copacabana Palace, o cenário que os aguardava era exatamente o oposto da intimidade do que vinham deixando para trás. A fachada histórica reluzia sob o sol, e do outro lado do vidro podiam ver-se grupos organizados, sussurros, flashes que ainda não tinham vez. Havia uma expectativa coletiva, o tipo que não perdoa erros, e Emília sabia que, a partir daquele momento, a sua presença disputaria significados. Ela segurou a mão das crianças com firmeza, sentiu a textura familiar daqueles dedos pequenos e, com um único gesto para Hugo, assentiu. Era a hora. Os poucos passos sobre o tapete, os homens com crachás que indicavam a segurança do evento, a entrada com portas que se abriam para o salão iluminado. Tudo conspirou para gravar uma imagem. As luzes refletiram no vidro azul do casaco e Emília sentiu o olhar de centenas de pessoas, alguns curiosos, outros já preenchidos com suposições. Ela respirou fundo. Em volta, o som do ambiente se adensou como nuvem antes da tempestade. A dona da imagem, que se pretendia derrubar, estava prestes a escolher como ia atravessar a sala. Antes que a porta se abrisse totalmente, porém, o narrador enxergou o detalhe que mudaria a direção daquela noite. Havia olhos que não se limitavam ao prazer do escárnio. Havia também menções de atenção que andavam com papéis e canetas, investidores que conversavam entre si, um advogado de terno cinza que não tirava o olhar do marido no altar. Havia sussurros que, naquela sala de aparência perfeita, anunciavam que o teatro de Mário não seria tão simples quanto ele imaginara. A vida tinha uma maneira própria de inserir testemunhas onde ninguém esperava. Emília ouviu um ruído, como o fechamento de uma página. O salão inteiro parecia suspender a respiração por um instante. Ela sentiu o peso desse silêncio e, por um segundo, a história olhou para ela com a exigência de que suas próximas ações fossem sem espetáculo e, ainda assim, definitivas. Ajustou os filhos nos braços. Hugo aproximou-se num gesto que protegia sem invadir. E quando a porta finalmente se abriu, luzes e olhares invadiram o corpo dela. Se existia um momento em que tudo se transformava em imagem, era aquele. Emília colocou um pé dentro do salão e foi como se o tempo anotasse cada centímetro caminhado. Olhares que esperavam piedade encontraram firmeza.
Sorrisos de triunfo encontraram um rosto que não se vendia. O tapete encontrava, naquela marcha, a resistência de quem aprendia a transformar humilhação em dignidade. E os trêmeos, nos braços da mãe, olharam ao redor como se a noite fosse um teatro, onde os adultos ainda estavam aprendendo o roteiro. Se alguém ali pensava em insulto, aquele pensamento encontrou, pela primeira vez, uma resistência que não cabia em palavras fáceis. Havia controvérsias no ar e um tipo de tensão que prometia desdobramentos. Mário, do outro lado do salão, reparou na movimentação. O sorriso dele vacilou por um instante. Bárbara apertou a mão de quem estava ao lado, buscando confirmação num gesto automático de superioridade. O público, que esperava um corpo caído, viu surgir uma imagem que não se encaixava naquele script. Se você já viu alguém ser subestimado, curta este vídeo. A entrada de Emília não anulou o fato de que a noite estava armada. Havia gente com convicções alinhadas ao poder e outros apenas curiosos. Havia câmeras que esperavam o deslize e microfones que buscavam a palavra que faria manchete. Mas havia também algo mais sutil. Pequenos deslocamentos, conversas baixas, gestos que indicavam que algumas verdades podiam não preferir o teatro e preferiam o tribunal da realidade. Enquanto a música retomava seu curso no salão, Emília caminhou entre mesas, sentindo cada olhar como uma pergunta. No fundo, Hugo observava, não para dominar a cena, mas para ler o ambiente e proteger. Ele mantinha consigo uma pasta discreta. Não era reluzente, nada teatral, com papéis que ele mesmo não abrira naquela manhã. Ali estavam palavras que, se usadas com responsabilidade, poderiam transformar suspeita em investigação e boato em prova. Ele não contaria tudo a Emília. Não precisava fazê-la cúmplice de estratégia. Sabia, porém, que a presença daquele documento alteraria o equilíbrio do jogo se, e somente se, fosse o momento certo. Os primeiros cumprimentos foram protocolados. Pessoas que queriam tirar uma foto de socialismo com os poderosos passavam, e Emília respondeu com breves acenos. Não se tratava de brincar com os códigos do mundo que a rejeitara, mas de recusar o papel de vítima que lhe fora reservado. A cada passo, sentia a presença de antigos ecos, crianças que haviam sido carregadas nos braços, noites em claro, transformando-se em um tipo de força que não se via nas revistas de sociedade. No baralho de possibilidades daquela noite, alguns cartões ainda precisavam ser virados, e foi nesse instante, quando as expectativas giravam e as apostas aumentavam, que a trama prometeu revelar suas próximas cartas. Havia um brilho diferente no olhar de quem, nos bastidores, sabia algo que os convidados não sabiam. Havia um silêncio que prenunciava uma virada. Emília, acompanhada dos filhos e de Hugo, ficou no limiar entre a dignidade conquistada e a tempestade que poderia seguir. Ela sabia que a presença ali era só o primeiro ato de uma história que prometia ser longa. E foi ali, com os cristais refletindo uma multiplicidade de imagens e com a plateia à espera, que a narrativa encontrou seu ponto de inflexão. A porta do salão se fechou atrás deles. O ruído voltou, taças tilintando, risos, conversas. Mas em algum lugar daquele som havia uma frequência nova. A possibilidade de que quem havia planejado humilhação se preparava para ser confrontado por algo que não contara. Emília sentiu o peso dessa possível virada, como quem sente o primeiro sopro de uma mudança de maré. Tudo estava prestes a acontecer, e a noite guardava, em seu ventre iluminado, a promessa de que as histórias nunca pertencem a quem as planeja por maldade. O salão parecia um microcosmo, onde todos aguardavam o desenlace já escrito, mas naquela respiração coletiva havia uma fenda. Foi nela que Hugo pousou o olhar e encontrou o momento certo. Não houve teatro. Não houve anúncio grandiloquente.
Ele apenas levantou-se com a naturalidade de quem interrompe uma conversa para dizer algo urgente e verdadeiro. O tilintar das taças diminuiu aos poucos. Os olhares se voltaram como se alguém tivesse puxado o fio de uma cortina invisível. Hugo deixou a pasta na mesa próxima, abriu-a e mostrou uma pilha de papéis organizados e uma sequência de arquivos no tablet que manteve à vista de quem quisesse ver. Não era um acervo para satisfação. Eram notas fiscais, extratos bancários, contratos com carimbos, e-mail trocados que encaixavam como peças de um quebra-cabeça que vinha pintando um retrato muito diferente do herói que Mário gostava de ser. Ele falou baixo, com a voz que não pedia aprovação, mas que exigia atenção. Tenho aqui documentos que apontam para desvios de recursos de investidores e notas fiscais frias ligadas a empresas do grupo do Sr. Moreira. E tenho testemunhas que preferiram não falar até que houvesse proteção. O silêncio se condensou. Alguns convidados abriram os celulares. Outros engoliram a gota de champanhe que começara a subir pela garganta. Mário ergueu a cabeça com a expressão do homem que, pela primeira vez, sentira o chão tremer sob seus pés de mármore. Bárbara foi a primeira a mostrar desconforto genuíno. A maquiagem perfeita não conseguiu disfarçar a mudança de expressão. A boca, antes um selo de triunfo, apertou-se como se tentasse comprimir palavras que procuravam saída. Havia um instante de busca por aliança, por confirmação. Mas a confirmação não vinha das mesas nem das conversas. Vinha de um homem de terno cinza que Hugo havia convidado para acompanhar a apresentação. Um advogado de perfil discreto que trabalhava com compliance e tinha a autoridade suficiente para pedir formalmente que ninguém destruísse provas. O que ele está dizendo não prova nada, gritou Mário, naquela tentativa de desemparedar a cena com palavras altas. O som da sua voz soou abrupto, forçado, sem a naturalidade que costumava compor sua presença. Ele tentou se aproximar, mas a segurança, movida por ordens sussurradas por Hugo na manhã anterior, ordens legais, registradas, bloqueou o trajeto sem alarde. Não era espetáculo, era precaução. Não havia permissão para confrontos que pudessem transformar a investigação em espetáculo. Hugo então pediu a palavra, com a calma de quem não precisava acalentar plateias. Abriu o tablet e mostrou um e-mail com anexo que mapeava transferências para empresas de fachada. Valores pequenos o suficiente para parecerem insignificantes quando vistos isoladamente, mas consistentes quando observados em conjunto. Em seguida, projetou imagens de contratos em que notas de pagamento haviam sido assinadas com datas que não correspondiam a serviços prestados. Havia também planilhas internas, com rubricas que apontavam para desvio de recursos destinados à parceria com um projeto social que fora anunciado há meses e que nunca se materializara. Algumas cabeças se curvaram sobre os papéis. Um investidor, à beira de seu champanhe, pigarreou antes de se levantar. O advogado de terno cinza, Dr. Renato, falou com voz firme. Esses documentos foram entregues a mim por meio legal. Antes que qualquer decisão de caráter público seja tomada, protocolei representação junto às autoridades competentes. Peço que se mantenha a calma até que o delegado analise o material. Não houve tom triunfal em sua fala. Havia precisão. A precisão é que faz ruir os castelos de aparências. Mário não esperou pela calma. Sua primeira reação foi a tentativa de desacreditar a fonte. Isso é armação, uma vingança. Alguém quer destruir nossa família, nossa imagem. Ele apontou para Emília com ódio mal disfarçado. A plateia, que até então pendia para o prazer do enredo de humilhação, abriu uma fresta de dúvida. Alguns já não sorriam. Outros, mais atentos à pauta de negócios da noite, estreitavam os olhos, porque pilhas de papéis à vista significavam risco concreto à sua imagem e às suas aplicações.
Hugo então ergueu um papel que fazia a ligação entre duas empresas fantasmas e uma conta utilizada para transferências. Esses nomes ligados a certificados de prestação de serviço da própria empresa de vocês. Quando investiguei, conversei com pessoas que confirmaram não terem prestado o serviço. E mais importante, há um registro de uma transferência para uma conta no exterior, feita no mesmo dia em que o senhor assinou um contrato que, segundo documentos, nunca foi executado. Ele colocou o dedo sobre a tela do tablet, lento, exato, enquanto projetava a sequência das operações. Uma jovem jornalista que cobria eventos e fazia matéria para um portal levantou o olhar. Ela reconheceu padrões que já vira em outros processos, e fechou o tablet com respeito. Isso é material de denúncia. Vocês têm o delegado? Posso acionar a redação e avisar que há documentos para protocolo. A menção à polícia espalhou um tremor pela sala maior do que o causado por qualquer briga de fofoca. Mário tentou articular uma defesa. Foi interrompido por um homem que em nenhum momento antes chamara a atenção. O presidente de um fundo de investimentos que havia estado entre a plateia. Ele havia acompanhado a apresentação de Hugo com um olhar clínico e, sem elevar a voz, pediu que fosse respeitado o tempo legal. Tenho uma assessoria que nos orienta em casos de risco. Não toleraremos lavagem em nossos contratos. A frase foi um corte seco que atingiu o orgulho de Mário como uma lâmina. A tensão crescia, e ali, naquele crescendo marcado de olhares, alguém tocou o ombro do delegado que acompanhava o evento por razões institucionais. Ele estava presente para garantir a ordem por solicitação da organização do casamento e havia acompanhado o desenrolar. Quando lhe entregaram cópias dos documentos, pediu que Hugo e Dr. Renato fossem até a antessala do hotel, onde poderiam formalizar a denúncia. A presença do delegado transformou a atmosfera de cena em processo. O que era exibição passou a ter consequências legais possíveis. Mário avançou, mas agora já não havia a sala do público a sustentar-lhe as palavras. Ele encontrou um rosto que não o aplaudia. Pessoas que antes se deleitavam com a ideia de humilhar uma ex começaram a se recolher. As conversas tornaram-se telefonemas rápidos. Alguns convidados pediram discretamente para ser avisados se houvesse uma repercussão. O tablado do poder social estremecia porque no mundo onde dinheiro se mistura com reputação, o risco de contaminação é o que mata o brilho. Bárbara olhou para Mário e viu pela primeira vez que o homem com quem construíra uma vitrine social não tinha estrutura para enfrentar os estragos. Ela fez o movimento humano e previsível. Buscou autopreservação. Retirou-se em meio a desculpas mal amarradas, telefonemas que fingiam urgência. Não houve cena dramática de abandono com choro. Apenas o som seco de saltos apressados na escada de mármore. O abandono, naquele instante, foi mais pedagógico do que cruel. Mostrou que alianças fáceis não sustentam fraquezas verdadeiras. Algumas pessoas começaram a gravar com os celulares. Mas, nesse momento, o delegado, protocolando a denúncia com a seriedade de quem não buscava holofotes, pediu que a divulgação não atrapalhasse o processo. Não era censura, era cautela. Havia um procedimento legal a ser seguido, e assim foi feito. Doutor Renato e Hugo prestaram depoimentos rápidos, entregaram cópias dos arquivos e apontaram testemunhas que poderiam confirmar pagamentos e contratos. A polícia não pôde agir de imediato com algemas dentro do salão sem o devido mandado. Nem era este o ponto. O que ocorreu, porém, foi a abertura de uma investigação que, em poucas horas, desembocaria em ordens de busca e depois em um mandado de prisão. Detrás de cada ordem havia protocolos, folha de papelada que pesava mais do que a coragem de Mário naquele instante. Ele tentou articular um pedido de desculpas, vingança em tom de remorso. Mas a mecânica do processo foi sendo posta em movimento de modo silencioso e implacável.
A manchete, que poucas horas antes dava conta apenas do brilho da festa, começou a mudar. Telefones tocaram. O diretor de uma revista de economia telefonou para um contato na delegacia. Por fim, na madrugada que se seguiu, equipes forenses foram à sede de algumas empresas do Grupo Moreira, recolheram documentos e, com base nas provas coletadas, formalizaram mandados. Na manhã seguinte, jornalistas já se agrupavam na porta do prédio onde Mário morava. A cidade, que um dia celebrara sua ascensão, agora esperava explicações. Enquanto isso, na periferia das grandes conversas, Emília voltou para casa com os filhos, como alguém que recolhe a família depois de atravessar um dia que não lhe pertence. Não houve festas, não houve taças. Havia antes a rotina de sempre: preparar o jantar, verificar lições, ajeitar berço. Mas havia também uma serenidade nova, a de quem não precisou da história para se provar digna. Permitir apenas que a verdade seguisse seu curso. Ela não havia buscado exposição. Só aceitara proteção para que sua presença não fosse transformada em espetáculo. Os dias seguintes foram de colheita pública. Os contratos questionados, antes a alfaiataria de aparência, foram examinados por quem tinha autoridade para isso. Investidores pediram auditoria. A imprensa, que no início celebrara o casamento, passou a questionar relações de poder e a tecer narrativas que já não podiam ser controladas por um único casal em festa. Mário, por sua vez, viu sua agenda se esvaziar. Empresas que assinavam contratos com o seu grupo suspenderam negociações. A confiança, esse bem intangível, parou de bater à porta. A investigação foi conduzida com seriedade. Nenhum detalhe fora fabricado. Havia notas, assinaturas, contas que não batiam. O que poderia ter sido apenas murmúrio de fofoqueiro transformou-se em números que se cruzavam. Guardas-books e contadores, um a um, começaram a fornecer elementos. E quando a soma se fez, o delegado apresentou um pedido de prisão fundamentado, não por humilhação pública, mas por indícios suficientes para a decretação da medida. Era o peso do legal sobre a vaidade do social. A prisão de Mário ocorreu em um dia de céu cinzento, sem tapetes vermelhos. A notícia ganhou o Jornal das 7, a manchete foi exibida em telas e o nome que antes adornava capas passou a ser pronunciado com ironia cautelosa. Bárbara reteve redes de contatos por um tempo, mas os contratos de imagem não perdoaram a associação. Era natural. Quem se vincula a uma imagem pública depende, antes de tudo, da estabilidade dessa imagem. Quando ela ruiu, restou-lhe um vazio que as joias não preencheram. A queda pública teve efeitos concretos. Processos civis foram abertos, restituições foram exigidas e, em um processo que durou meses, ficou evidente que havia um esquema de movimentações dolosas e uso indevido de recursos. O sistema legal funcionou nos trilhos que lhe são próprios: audiências, perícias contábeis, depoimentos. Mário tentou resistir, contratou advogados caros, buscou exibir sua inocência em entrevistas, mas os elementos levantados apontaram para a responsabilização. Não se tratou de humilhação, tratou-se de consequência. Emília, por sua vez, não procurou a cena midiática. Seus passos estiveram voltados para a reconstrução. As primeiras semanas após a denúncia foram de cansaço. Noites de uma mãe que trabalhara demais e que, agora, via a vida tomar rumo que não havia forjado com o objetivo de vindicação. Ela foi chamada a depor como testemunha, explicou os fatos que conhecia, descreveu o abandono e as dificuldades que vivera. Não foi a narrativa de uma vingadora. Foi um relato simples, humano, que serviu para compor o quadro. Hugo permaneceu ao seu lado, mas sem tornar-se estrela. Continuou atento às necessidades práticas, encontrou advogados para proteger as informações de Emília, garantiu que nada vazasse que pudesse expor os trêmeos a um espetáculo. Sua postura sempre foi de apoio, não de comando.
Com o tempo, os dois passaram a discutir um propósito maior: transformar a energia daquele processo em algo que pudesse ajudar outras mulheres que, como Emília, lutavam para criar filhos sem redes de proteção. Nasceu então, a partir de conversas simples e encontros com especialistas, a ideia de uma instituição. Não era vingança, era reparação social. Emília, que conhecia as necessidades reais de quem sobrevive com recursos escassos, participou do desenho da proposta. Uma creche com horário estendido, cursos profissionais noturnos, suporte psicológico e uma central de informação para acesso a direitos. Hugo contribuiu com recursos iniciais, mas também com sua experiência de gestão e redes. A fundação ganhou nome com a junção de um gesto simbólico: 3 raízes. Em homenagem aos 3 filhos que foram, para Emília, a raiz que a manteve firme, e às diversas mães que poderiam se enraizar no projeto. A fundação não foi apenas doação. Houve críticas, é claro. Havia quem olhasse com ceticismo para os recursos doados por um homem do mundo financeiro. Mas Emília defendia com firmeza: o que temos que medir é o resultado, não a origem do gesto. Se uma oportunidade surge de onde menos esperamos, não é o gesto que nos define, é o uso que fazemos dele. Várias mulheres aceitaram participar dos cursos gratuitos. Muitas começaram a trabalhar e a cuidar melhor de seus filhos. Outras, que antes estavam isoladas, descobriram uma rede de apoio. O efeito multiplicador foi mais relevante do que qualquer nota de imprensa. A vida de Emília e de seus filhos tomou um ritmo novo, ainda que simples. Havia rotinas que persistiam: o jantar, as lições, os pequenos rituais de antes, mas agora com um projeto que crescia ao redor. Sofia, Caio e Bento começaram a ter acesso a atividades extracurriculares e a uma biblioteca, que abriu portas para sonhos que sua mãe sempre incentivara. Emília voltava à noite às salas da fundação para conversar com voluntárias, para ouvir relatos e para garantir que os recursos chegassem a quem precisava. Hugo, por sua vez, mostrou-se menos como um salvador perfeito e mais como um companheiro com limites e fragilidades. Em conversas íntimas, confessava seus medos e as perdas que carregava. Havia uma delicadeza em sua forma de amar que não buscava apagar o passado de Emília. Ao contrário, procurava respeitá-lo. Eles aprenderam a negociar espaços e decisões, a cuidar de egos e a dividir responsabilidades com generosidade. O relacionamento não foi isento de tensões. Houve momentos em que Emília teve receio de perder a autonomia e de ver sua história ser transformada em produto de imagem. Em outros, Hugo sentiu-se impotente diante das lembranças que vinham à tona. Conversaram, discutiram, fizeram ajustes. Foi esse trabalho cotidiano e honesto que consolidou uma parceria. Não foi um conto de amor sem falhas. Foi a construção de um dia a dia em que 2 pessoas aprenderam a somar forças sem anular vozes. Com o passar dos meses, o caso de corrupção que envolvera Mário evoluiu nos tribunais. As provas reunidas pela investigação e as perícias contábeis consolidaram uma acusação robusta. Houve no processo depoimentos que punham em xeque a conduta do empresário. A sentença que veio meses depois, com a justiça aplicando penalidade compatível com os delitos comprovados, não foi celebração macabra. Foi apenas o fechamento de um ciclo que começara com promessas vazias. A consequência era legal. A humilhação foi, portanto, substituída por responsabilidade. Bárbara, sem contratos de imagem, viu-se em um limbo. Alguns clientes rompiam laços. Outros, mais pragmáticos, aguardavam para ver seus movimentos. Ela passou por sessões de entrevistas em que tentava explicar que fora enganada, que acreditara no parceiro. A narrativa, porém, não salvou tudo.
A sociedade, certa vez tão generosa com sua beleza, mostrou-se menos indulgente diante da associação com fraudes. A vida seguiu. Alguns perdões vieram, outros não. O que mais chamou a atenção, à medida que as páginas da história eram viradas, foi a transformação de Emília. Ela não se deixou ser reduzida pela dor que vivera, tampouco consentiu em transformar sua recuperação em espetáculo de revanche. Em vez disso, construiu algo que poderia ajudar a muitos. A fundação crescia em imaginação e em alcance. Firmou parcerias com empresas que se interessaram por projetos sociais sérios. Abriu vagas para cursos de empreendedorismo que ensinaram mulheres a criar pequenos negócios e passou a organizar rodas de conversa sobre dignidade no trabalho. No aniversário de 1 ano da fundação, Emília foi convidada a falar diante de um grupo grande. Não fez discurso inflamado. Falou com a voz que sempre tivera, direta, com humor e com uma verdade que vinha de quem havia vivido na pele as agruras que tantos preferiam não ver. Contou histórias de mulheres que começaram a costurar panos para vender, de outras que aprenderam a fazer gestão básica e hoje tinham clientes. E em meio àquelas palavras, deixou claro que o propósito era ensinar autonomia, não dependência de doações. O público reagiu. Houveram aplausos contidos, lágrimas discretas e abraços sinceros. Emília olhou para os filhos que assistiam à cerimônia com olhos orgulhosos e sentiu que o percurso não fora em vão. Não porque a ascensão social tivesse transformado sua alma, mas porque a dignidade que possuía fora convertida em oportunidade para outros. Era a diferença entre usar a própria história para se exibir e usá-la para oferecer um caminho. A relação com Hugo evoluiu para algo que ambos aceitaram ser sólido e ao mesmo tempo simples. Em uma tarde de domingo, na varanda da casa onde moravam, uma casa confortável, mas sem ostentação, Hugo ajoelhou-se diante de Emília com as crianças circulando ao redor. Não foi uma cena de cinema, mas teve toda a verdade de um compromisso. Ele falou da admiração que nutria por sua coragem, pediu para continuar ao seu lado e sugeriu que oficializassem aquele projeto de vida. Emília não respondeu com brilho vago. Pediu tempo para pensar, para garantir que o casamento fosse um passo que respeitasse sua autonomia e seus filhos. Não havia pressa. A proposta foi aceita semanas depois, em uma cerimônia pequena, com poucos convidados, regada a risos e a presença de algumas mulheres que haviam se beneficiado da fundação. Não houve tapetes vermelhos, nem champanhe caro. Houve bolo feito por uma das mulheres que aprendera a empreender com a instituição, e um sentimento de que, afinal, crescer não exigia renegar o passado. Os trêmeos cresceram em um ambiente que lhes ensinava coragem e respeito. Sofia se interessou por histórias, Caio por desenho, Bento por futebol. Cada um encontrava pequenos universos para cultivar sonhos. Emília observava com delicadeza, decidida a dar o mapa que ela jamais tivera: acesso ao estudo, ao cuidado, à palavra que encoraja sem subjugar. Anos se passaram. A fundação cresceu e passou a funcionar em uma sede maior, com uma cozinha comunitária, uma creche, uma sala de informática e um espaço de oficinas. Emília assumiu a direção executiva com a mão firme de quem conhece as necessidades reais no chão de casa. Hugo manteve-se presente, atuando em conselhos que ajudavam a profissionalizar a gestão. Ambos aprenderam a dividir o sonho e a multiplicá-lo. Houve críticas isoladas, como sempre há quando se atravessa um palco público, mas a maior resposta veio dos números discretos. Mulheres que abriram pequenos negócios, crianças que passaram no vestibular, mães que retomaram estudos. Esses resultados não preenchiam manchetes sensacionais, mas construíam uma realidade robusta. Mário, depois de um processo longo, cumpriu pena e arcou com a obrigação de reparar parte dos danos. Não houve espetáculos de cada passo seu na prisão. Houve, sim, a constatação de que escolhas têm consequências.
A vida dele seguiu, mais contida, menos festiva. Algumas portas que antes se abriam seguiram fechadas. A vaidade que tantas vezes se servira de brilho, hoje precisava negociar com a perda. Bárbara refez sua trajetória de modo discreto. Aprendeu, na própria carne, que lealdade a aparências tem preço. Procurou refazer sua vida longe do ruído das câmeras, fez cursos e tentou retomar relacionamentos mais sinceros. Não foi uma transformação total e automática. Foi um ajuste lento, e é assim que muitas histórias verdadeiras acontecem. Não em um flash, mas em pequenos gestos diários. Emília, olhando para trás, não cultivava ressentimento. Sabia que a dor a moldara, mas não a definira. Havia uma clareza ética em seu olhar. Não se buscava a ruína do outro pela ruína em si, mas se exigia justiça quando havia crimes. E havia também a convicção de que a verdadeira vitória estava em construir algo que servisse a muitos. No 100º dia de funcionamento da nova sede, Emília caminhou pela cozinha comunitária e viu mulheres aprendendo a fazer pães, costurando, pegando noções de gestão financeira. Viu meninos e meninas na biblioteca lendo em voz alta e lembrou-se das noites em que contara histórias para seus próprios filhos. Um sentimento de serenidade tomou seu peito. Não era exaltação de conquista, era reconhecimento de trajetória. Hugo, ao seu lado, segurou a mão dela. Não era gesto imposto, era continuidade do pacto. Olharam as crianças correndo no pátio, cobertas pelo sol fraterno da tarde, e ambos entenderam que a história que ali se tecia dizia menos sobre quem havia sido humilhado e mais sobre quem transformara a dor em algo que serviria aos outros. Aquela era a lição mais dura e mais libertadora. Algumas pessoas ainda lembravam da chegada de Emília no jato particular naquela noite no Copacabana Palace. E faziam comentários que iam do espanto ao escárnio. Mas a narrativa havia se alterado. O que antes parecia um gesto de ostentação ganhou sentido. Aquele jato fora, para ela, uma ferramenta, um meio de preservar a integridade diante de quem queria a destruição. E a verdade sobre a intenção de Mário ganhara o peso das provas. A história, no final, mostrou-se mais complexa do que a imagem simples que se tentara desenhar. A vida seguiu, com seus dias bons e ruins. Emília obteve, sim, algum conforto material que não buscara como fim, mas como uma forma de proteger seus filhos e ampliar o alcance do trabalho que havia começado. E, acima de tudo, manteve a convicção de que dignidade não provinha de etiquetas de riqueza, mas do modo como se caminha na direção do outro. Em uma noite calma, alguns anos depois, ela sentou-se à mesa da sala de jantar da sede da fundação e leu cartas de mães que tinham recebido apoio. Havia grampos de papel coloridos, desenhos das crianças, relatos curtos que começavam com frases simples. Voltei a acreditar. Meu filho agora tem creche. Consegui um emprego. Emília guardou aquelas cartas em uma caixa que mantinha ao lado da cama. Não eram troféus, eram testemunhos. E para ela, valiam mais do que qualquer manchete que um dia escrevera seu nome junto a um escândalo. Hugo, observando-a, sorriu com a serenidade de quem aprendeu a amar sem pretensões. Havia no olhar dele reconhecimento. Não pelo que ela representava socialmente, mas pelo que havia se tornado. Uma mulher que escolhera, a cada manhã, reconstruir suas raízes e abrir caminhos para outros. Eles haviam sido duas vidas distintas que se aproximaram não para apagar histórias, mas para compartilhar forças. No fim, a lição que ficou não foi a da vingança, tampouco a da ostentação. Foi a de que a verdade, quando sustentada por provas e por instituições que a examinam, pode desfazer narrativas forjadas para diminuir pessoas. E que a dignidade é uma construção diária, feita de escolhas pequenas e constantes, de levantar quando se cai, de proteger a quem se ama e de transformar dor em serviço.
A última imagem que o narrador guardou foi a de Emília olhando para o pátio da fundação, enquanto os trêmeos, já crescidos, corriam atrás de uma bola. O sol tocava a cabeça deles com um brilho ameno, e a sua risada se misturava ao vento. Ela passou a mão sobre a caixa de cartas que guardava no quarto, e antes de fechá-la, leu uma das mensagens. Obrigada por nos ensinar a acreditar de novo. Emília sorriu, com os olhos úmidos, e guardou a carta perto do coração. Se essa história tocou você, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa se lembrar do próprio valor.